Saúde a igreja, com graça e paz mais uma vez. E quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 5 até o final do verso 8. Carta de Paulo aos Efésios, de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 6, 5 a 8. Eu vi na projeção, tem alguma coisa errada nessa projeção. Capítulo 6, do verso 5 a 8. Agora sim. Estou tentando ajustar a minha tradução para a mesma ali, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens, e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar nesse momento. Queria convidar as crianças à frente, também as professoras estarão as acompanhando. Nós vamos orar para que possamos compreender a palavra do Senhor, possamos ser iluminados pelo Espírito Santo e que isso possa dirigir o nosso coração ao entendimento que o Senhor tem para nós ao revelar essa palavra para a sua igreja. Vamos fechar nossos olhos, vamos fechar nossos olhinhos, vamos adorar ao Senhor com toda a reverência, nos colocando diante do Deus que é sobre nós e é sobre todas as coisas. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Não há outro Deus além de ti. Não há outro nome além do de Cristo pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro lugar a não ser o centro da tua vontade, em que nós deveríamos estar, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, apesar de nós. Que o Senhor possa nos dirigir nos seus caminhos, porque precisamos compreender a tua palavra, não de maneira intelectual, culta, mas de maneira espiritual e poderosa, para que isso possa fazer sentido em nossas vidas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ser honrado através do nosso entendimento e de como aplicaremos isso em nossas vidas. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso socorro bem presente, a nossa fortaleza. Tu és o nosso lugar de refúgio. A ti, Senhor, nós buscamos quando queremos encontrar abrigo, quando queremos encontrar consolo. A ti buscamos quando queremos encontrar direção. A ti buscamos quando queremos que os nossos caminhos sejam iluminados pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra de maneira eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Essa é a palavra do Senhor que Paulo escreve aos Efésios, escreve para nós hoje. Meus irmãos, nós vivemos num contexto, e essa é talvez o ambiente comum da maioria da igreja, onde o trabalho ele vira um peso e a nossa vocação, nosso entendimento de propósito de vocação em nossas vidas, uma confusão em nossas mentes e em nossos corações. Uma sociedade onde há muito tempo o trabalho deixou de ser uma responsabilidade e passou a ser um ícone de identidade ou de sucesso pessoal, ou mesmo de fadiga e punição por causa do pecado. Nós relacionamos muito o trabalho ao peso, à consequência do pecado, o que não o é, ou a algo que deve ser buscado para se conquistar coisas que desejamos em nossos corações. E resumimos a isso quando desde cedo somos pressionados a responder algumas perguntas como: o que você vai ser quando crescer? Qual a profissão que deixaria você mais realizado?
O que você ama fazer? Quanto dinheiro isso vai dar a você na sua vida? Essas perguntas permeiam qualquer adolescente que está tomando decisões sobre ter trabalho, fará, ter atividade intelectual ou conduzirá a sua profissão. Perguntas que, embora comuns, rotineiras, talvez tenhamos vivido, vários de nós tenham vivido algumas delas, revelam uma cosmovisão centrada em você. Centrada no eu, no meu coração, no que eu amo fazer, no quanto eu vou ganhar, no que isso vai me dar. Onde a felicidade depende de encontrar a profissão perfeita, o trabalho perfeito que traga dinheiro, que traga status pessoal ou realização pessoal. Essa mentalidade transforma, então, o trabalho em um fardo ou um ídolo. Fardo quando não conseguimos o que sonhamos ou não estamos no lugar que deveríamos, se pensamos sobre nós mesmos que deveríamos estar. Ou um ídolo quando colocamos nele a nossa identidade e a esperança das nossas realizações. É por isso que muita gente vive ansiosa, indecisa, infeliz, esgotada, quando o tema é descobrir qual o trabalho ideal para alcançar a vida perfeita. E essa busca faz com que nós acabemos por olhar apenas em nós mesmos, nossos gostos pessoais, nossos sonhos, nossa vaidade, nossos medos, como se a vontade de Deus estivesse escondida num lugar secreto dentro do meu coração, e não à luz da sua palavra. A palavra de Deus nos convida a um caminho diferente. Eu queria, de maneira ousada, poder explorar um pouco mais esse texto de modo abrangente, aplicando isso aos nossos contextos pessoais, às nossas vidas profissionais. A pergunta não deveria estar centrada em qual é a vontade de Deus para a minha profissão, mas sim como viver a vontade de Deus em qualquer profissão. Meus irmãos, nós não temos nas Escrituras, e essa não é a ambição das Escrituras, de trabalhar em nossas vidas a nossa vocação profissional. Mas é propósito das Escrituras nos fazer amar e nos dedicar como ao Senhor, aquilo que o Senhor tem usado como ferramenta em nossas vidas para suprir as nossas necessidades. Então, como viver a vontade de Deus em qualquer profissão? É mais importante do que eu me angustiar em entender que profissão devo dirigir a minha vida. Meus irmãos, nós não vamos encontrar essa resposta. Não vamos encontrar essa resposta, a não ser em nós mesmos, em nossas vontades e nossos desejos. Mas nós não vamos encontrar essa resposta se quisermos buscar algo que preencha a nossa vaidade, preencha os nossos sonhos pessoais. Porque a resposta para essa pergunta está no nosso entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus, por que estamos aqui e qual é o nosso destino final. A Bíblia não nos chama para encontrar um trabalho que amamos, e me permita o risco aqui de ser mal interpretado por essa frase. Mas a Bíblia nos convida a amar o que Deus tem feito através do modo como provê o nosso sustento através do trabalho, seja ele qual for. O foco bíblico está menos em nossas escolhas, no como nós mapeamos os nossos testes vocacionais, o que vamos encontrar a nossa razão da nossa existência. Não está em nada disso, porque a razão da nossa existência ela é bíblica, ela é espiritual. Mas a verdade do Evangelho está muito mais no como vamos viver a razão da nossa existência. Qualquer que seja o destino que o Senhor tenha colocado diante de nós, ou escolha que nós tenhamos feito, ou profissão que tenhamos abraçado. A ética reformada do trabalho, ela entende biblicamente que o fim último de toda atividade humana, inclusive do trabalho, é a glória de Deus. A cosmovisão bíblica nos chama a um trabalho com disciplina, viver o trabalho com disciplina, com honestidade, com zelo, com reverência, porque é ao Senhor que servimos, é isso que a palavra do Senhor trata. E quando nós entendemos isso, até o trabalho mais simples pode se tornar sagrado ou consagrado, porque é feito com fé para a glória de Deus e para o bem do próximo. Essa é a centralidade da nossa atividade.
da nossa atividade profissional, intelectual, o trabalho é compreendido como uma vocação, porque ele é parte integrante da nossa vida, e a nossa vida ela é vivida diante de Deus. Ela é vivida sob uma perspectiva integral. Não existe essa dicotomia de viver a minha vida secular e a minha vida eclesiástica, a minha vida fora da igreja e a minha vida na igreja. Tudo é do Senhor e toda a minha vida foi comprada pelo sangue de Cristo. Não tem nenhum centímetro da nossa vida que Deus não declare que é dele, que foi comprado, que pertence a Ele. Então nós precisamos compreender que essa perspectiva de trabalho como um mal necessário, ou apenas como um meio de sustento, ou para realizar a minha necessidade dos meus desejos, sonhos, ou mesmo de status social, ela deve ser vista como algo que precisa ser redimido diante da cruz de Cristo, para que ela se torne convergente com a mordomia cristã. Nós estudamos mordomia durante tanto tempo aqui na igreja. Alguns não aguentavam mais falar em mordomia. Mas enquanto isso não mudar o nosso coração, enquanto isso não forjar o nosso caráter, a compreender a razão pela qual nós estamos nesse mundo, o propósito das nossas vidas, e que aqui não é o nosso lar, nós precisamos ouvir muito sobre mordomia ainda. A mordomia cristã é a forma de glorificar a Deus no mundo. A mordomia cristã é a forma de glorificarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, no mundo no qual nós estamos inseridos. Então nós vamos compreender a origem do trabalho. Vamos entender que o trabalho ele não tem origem como consequência do pecado, quando Deus vai lá e pune o homem, que tinha a responsabilidade de proteger o jardim, de não deixar de nada de mal acontecesse, e ele vai dizer, olha, do suor do teu rosto comerás. Não é ali que surge o trabalho. Tomou, pois, Deus, o Senhor, lá em Gênesis 2, antes da queda, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Pois Deus o homem no jardim do Éden para trabalhar. Isso é o paraíso de Deus. É verdade que o trabalho, numa perspectiva anterior à queda, não tinha um tratamento ou uma dureza com a qual a queda nos impôs. O trabalho era harmonioso, a terra nos era propícia, os relacionamentos eram harmônicos e bons aos olhos do Senhor. Mas Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E essa expressão usada aqui como cultivar e guardar, ela é uma expressão usada também para o serviço dos levitas na direção da adoração ao Senhor, manifestando que o trabalho sim tinha um propósito claro de adorar ao Senhor, fazia parte da integralidade com a qual Deus criou o homem, a responsabilidade que Ele deu ao homem, e o trabalho surge então antes da queda, como parte dessa adoração humana a Deus no contexto da criação. O homem serve a Deus cuidando da criação, isso é a liturgia da vida. O homem serve a Deus trabalhando no que tem feito. Isso é a liturgia de nossas vidas, a nossa vida como um culto racional ao Senhor. O trabalho é, portanto, parte do plano original de Deus para todo ser humano, e não o resultado do pecado, como muitas vezes alguns pregam por aí. A queda apenas trouxe fadiga, frustração e dificuldade ao trabalho, mas não o desvalorizou, não desconstruiu o seu princípio fundamental. Cristo redime a nossa vida, de maneira que Cristo também redime o nosso trabalho. Em Cristo toda a vida do crente ela é redimida, não tem uma esfera da nossa existência que não seja redimida pelo sangue de Cristo Jesus, inclusive a sua relação com o trabalho, a sua relação com o propósito do trabalho. Paulo vai ensinar lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Percebam que a expressão usada aqui aos Colossenses é a mesma que nós temos no texto de Efésios, para termos o cuidado de não pensarmos o nosso trabalho, a nossa atividade, a nossa responsabilidade apenas aos olhos dos homens, como se nós fizéssemos para ter o reconhecimento do homem, para nos prostrarmos diante da opinião dos outros, mas tudo quanto fazemos, nós fazemos por causa do Senhor, nós fazemos sabendo que estamos diante de Deus, nós fazemos porque isso glorifica ao Senhor, e isso mostra que o trabalho é uma esfera de serviço
a Deus. É uma esfera de serviço do homem a Deus, não há dicotomia espiritual, secular. O trabalho cotidiano pode e deve ser um ato de adoração, desde que seja feito em fé para a glória de Deus, desde que busque o coração do Senhor, desde que busque ser feito da maneira que agrada a Deus, em conformidade com a sua palavra. E a providência e mordomia do trabalho. Na visão bíblica, Deus governa soberanamente o mundo. Ele governa soberanamente o lugar onde nós estamos inseridos, quer seja o nosso trabalho realizado no lar, ou numa empresa, ou numa escola, numa faculdade, onde quer que Deus esteja nos colocando, Ele governa esse lugar soberanamente, mesmo que aos nossos olhos pareça estar tudo fora de controle. Deus está no controle de todas as coisas, e o trabalho humano é um desses meios ordinários que Deus também governa, controla e cuida, para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E como mordomos, nós somos chamados a cultivar, a administrar, a desenvolver a criação com responsabilidade, com justiça, com excelência, buscando nessas coisas, que o nome do Senhor seja glorificado. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, escreve Paulo aos Tessalonicenses. Entenda que no contexto de Tessalônica, a igreja estava vivendo um turbilhão de confusão por causa da expectativa da volta de Cristo. E por causa da expectativa iminente da volta de Cristo, muitos estavam deixando de trabalhar, e se tornando um peso, um fardo para a igreja. E Paulo vai dizer, olha só, esses preguiçosos, que não estão trabalhando, também não comam. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. A dignidade e necessidade do trabalho, elas são reafirmadas nas Escrituras. Reformados como Martinho Lutero e Calvino resgataram essa perspectiva de dignidade do trabalho. Lutero ensinava que a faxineira que limpa o chão, com fé, ela agrada a Deus tanto quanto o monge no mosteiro. Calvino afirmava que o trabalho é uma ordem divina e que o crente deve buscar ser útil no lugar onde Deus o colocou. Entenda a utilidade. Não diz respeito às suas ambições pessoais, embora não tenha nenhuma dificuldade de que elas sejam convergentes com as Escrituras, mas diz respeito ao quanto que o seu trabalho glorifica a Deus, o quanto que o seu trabalho serve ao próximo, porque esse é o propósito fundamental para as nossas atividades enquanto estivermos nessa terra. Nós somos um povo, uma nação, está lá em Pedro vai escrever sobre isso, com o fim, com o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos glorificar a Deus por o que fazemos. Precisamos apontar para a glória de Deus naquilo que estamos empreendendo a nossa vida. A vida cristã, ela é integrada. O caráter cristão se manifesta na sua ética profissional, na sua integridade enquanto conduta, na sua diligência, na sua generosidade. É no trabalho que o crente é moldado e santificado tanto quanto qualquer outra esfera da sua vida. É no trabalho que ele dá testemunho daquilo que ele é em Cristo Jesus. Que o Evangelho é pregado através de sua conduta, de sua disciplina, de sua responsabilidade. É no trabalho que essa ética expressa a concreta vontade de Deus para nossas vidas. E também é um testemunho daquilo que somos ao mundo. Precisamos compreender que a criação foi sim afetada pelo trabalho. Foi sim afetada por causa do pecado, por causa da consequência de um homem que deseja ser autônomo em relação a Deus, que desejou ser não submisso a Deus, mas submisso à sua própria vontade, que é a idolatria, de desejar, de querer ser como Deus, Senhor de si, e sendo agora escravizado ao pecado. No Éden, o trabalho foi dado como uma dádiva, lá em Gênesis 2,15. Com a queda, em Gênesis 3, o trabalho tornou-se penoso, frustrante, competitivo, injusto muitas vezes, marcado por suor, por espinhos, abrolhos e frustrações. Mas isso nos ajuda a entender o porquê tanta gente hoje vê o trabalho como um fardo ou como uma idolatria, um ídolo, como se tem se tornado a carreira de tanta gente. Por outro lado, isso também nos ajuda a compreender o quanto Cristo, através de nós, pode redimir o lugar em que nós estamos inseridos. O quanto Cristo, através de nós, tem a falar para corações tão perdidos e frustrados com as suas experiências profissionais.
com os seus relacionamentos profissionais, com o seu entendimento acerca de sua vida e de sua labuta. Cristo, tudo começa a restaurar. Cristo, tudo começa a moldar, inclusive nossa visão do trabalho. A carta de Paulo aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, por isso carta de Paulo aos Efésios, sendo bem redundante, ele escreve essa carta durante sua prisão, provavelmente sua prisão em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, em que ele faz com autoridade apostólica. Ele começa a sua carta falando de elementos essenciais da sua fé cristã, mas ele dá um tom pastoral, trazendo as implicações de como essa fé e a certeza dessa fé molda todas as áreas de nossas vidas. Ele vai falar de relacionamentos pessoais, marido e mulher, pais, filhos, servos e seus senhores. Ele vai tratar de como é o princípio do casamento, dessa relação que reflete a relação de Cristo com a sua igreja. Coisas profundas para a vida do crente. E nós poderíamos talvez dividir essa carta em 2 blocos principais. A igreja naquele contexto ela era formada principalmente por pessoas das mais variadas classes sociais. Haviam servos, senhores, que agora conviviam com primeiros judeus cristãos, mas também muitos gentios que permeavam aquela igreja. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar sobre a doutrina da salvação, sobre a união com Cristo, sobre a formação da igreja, o quanto esse entendimento profundo da salvação em Cristo Jesus deve fundamentar, deve servir de alicerce para todos os pilares que construímos em nossas vidas. Então, no capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai trazer implicações mais práticas da nova vida em Cristo Jesus, como andar de modo digno da nossa vocação, incluindo família, trabalho e relações sociais. Efésios 6, 5 a 9, o texto que nós lemos aqui, ele está inserido no que alguns chamam de tábua doméstica, que vai desde o capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9, onde Paulo vai tratar de como o Evangelho transforma os relacionamentos dentro de casa. E aqui ele está tratando do servo e senhor, porque essa era uma relação que acontecia dentro de casa, incluindo os escravos e seus senhores. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia e manter sua Bíblia aberta lá em Efésios, capítulo 6, do verso 5 a 8. E a gente vai explorar um pouco desse texto. Se você quiser, faça esse estudo com diligência, marque, anote, perceba se é isso que o texto está dizendo, o que o texto fala ao seu coração. Mas a mensagem de Paulo aqui mostra como a vontade de Deus não se limita apenas a algo superficial, algo a 3.000 pés, mas como ela é profunda, e essa mensagem espiritual, ela toca cada área, cada elemento das nossas vidas. O texto mostra que a vontade de Deus não se estende, se estende a todas as esferas de nossas vidas, inclusive ao ambiente profissional. Então, no verso 5 aqui, a gente vai ter uma necessidade, um aprendizado sobre como desenvolver uma obediência voluntária e um coração sincero. No verso 6, nós vamos aprender que o alvo não é a opinião do homem, ou melhor, não é para agradar a homens. E aí no verso 7, a gente vai aprender a servir como a Cristo, agindo com disposição. E no verso 8, ele vai nos ensinar como liderar com justiça e humildade, sabendo que a nossa boa obra tem uma promessa carregada a esse preceito vinda do Senhor. Então esse é o texto no qual nós vamos explorar um pouco nessa mensagem. E aqui no verso 5 em especial, diz assim: servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. A palavra servos aqui, ou escravos em outras traduções, eu não sei se você sabe que tradução você está acompanhando, mas a palavra, ela se dirige a alguém que pertence a outro. Na cultura greco-romana, esse termo é usado para escravidão legal e em muitos casos hereditária, mas também a servos domésticos ou profissionais contratados para esse serviço. Hoje, na tradição moderna, a gente tem algumas traduções já moldadas para empregados, para tentar contextualizar, mas o termo original é escravo mesmo. Entenda que a relação aqui é muito mais dura do que muitas vezes queremos suavizar. E isso nos chama a atenção, isso muitas vezes é uma briga que Paulo compra com muitos estudiosos.
chamados de escravocrata, porque Paulo não condena a escravidão, pelo contrário, Paulo não está, e perceba aqui, que Paulo não parece estar interessado na situação circunstancial daquele escravo ou daquele senhor. Paulo está interessado no seu coração diante de Deus. Ele não está apontando como vai tratar a circunstância, mas ele está apontando como a sua perspectiva de eternidade é refletida no seu comportamento em relação à circunstância. Não temos aqui um Paulo aprovando a escravidão ou condenando a escravidão, mas ensinando o cristão a viver mesmo dentro de uma estrutura, qualquer ela que ele esteja inserido. E a semelhança disso, também ele vai trazer em outros textos, lá em Filipenses 2,7. A palavra para senhores aqui é aquele que exerce autoridade. Ele pode se referir a um senhor humano, a um mestre, mas aqui ele está intimamente ligado à própria relação com o escravo. Ele é aquele senhor que tem posse sobre aquele escravo. E então, nós temos um apontar ao modo como essa relação deve ser feita. Olha só, escravo, você está sendo escravizado por alguém, você é escravo de alguém. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. A expressão temor e tremor, ela traz um respeito profundo, uma reverência e seriedade séria. Ela não se refere a medo do senhor humano, mas uma atitude de reverência. E muitas vezes é usada em relação ao próprio Deus, a nossa própria conduta com Deus, de respeito, de honra e de reverência. E a sinceridade de coração é um buscar que este seja o centro da nossa vontade, da nossa consciência. É trabalhar com pureza e motivação, sem fingimento, mas com inteireza de propósito. Então a gente começa a amarrar, a conectar as coisas aqui. E vamos nos prender muito menos na briga social, do entendimento social dessa relação, e muito mais na centralidade da mensagem que Deus tem através desse texto. Paulo vai se referir aqui a um serviço prestado como a Cristo Jesus. Um princípio fundamental: o trabalho feito ao Senhor humano deve ser entendido como um serviço prestado ao Senhor Jesus. Independente das suas circunstâncias. Mas meu chefe, você não sabe como é meu chefe. Nós temos autoridade sobre nós, colocados por Deus sobre nós, cooperando para o nosso bem, como Deus assim prometeu em sua palavra. E a nossa conduta como crente não depende da conduta do Senhor ou da autoridade que está sobre nós. A nossa conduta como crente depende do nosso coração em relação a Deus. Porque nós não servimos a homens. Aquilo que nós os somos diante do Senhor, diante de Deus. Hoje não vivemos num contexto de escravidão legal, como naquele contexto em qual Paulo escreve essa carta. Mas os princípios permanecem vivos em todas as nossas relações de trabalho. Todo o trabalho deve ser feito como a Cristo. Todo o trabalho deve ser feito mirando Cristo Jesus, mirando o Senhor. A adoração inclui o modo como você serve no seu trabalho, como você se dedica à sua faculdade, à sua escola. Todo o tempo isso aponta para o trabalho. Nós estudamos para ter uma profissão, nós estudamos para fazer uma faculdade, para ter uma profissão. Tudo aponta para sermos produtivos, para sermos úteis. E o modo como enxergamos essa utilidade diz muito ao modo como nós nos enxergamos como crentes. Ou enxergamos o quanto é passageira esta vida nesta terra. Estamos conduzindo o nosso coração para tudo que nos agrada, para vivermos loucamente este tempo, porque ele é breve. Ou vivemos a nossa vida na perspectiva da eternidade, sabendo que isso é passageiro, é circunstancial, e é um moldar de Deus e um pregar o Evangelho através de nós. Chefes e subordinados devem agir com justiça, humildade, temor de Deus, e o local do trabalho é muitas vezes um campo de discipulado e testemunho. Talvez através do seu trabalho você esteja chegando a pessoas que naturalmente, como corpo eclesiástico, não chegaríamos. Como grupo de igreja, não chegaríamos. E talvez a sua conduta fale mais do que uma faixa colocada na frente do seu local de trabalho, na placa, ou um panfleto entregue. E eu não estou negligenciando o efeito de nenhuma dessas outras formas. Mas o quanto a nossa vida vivida prega o Evangelho de maneira contundente e eficaz. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verdadeiro culto é oferecer a vida inteira, integral, todas as áreas de nossas vidas, como sacrifício a Deus, vivido diante do Senhor. Quer seja o que nós fazemos no trabalho, o que nós fazemos em casa, nossos estudos, nossa rotina. A adoração não é só cantar, a adoração não é só louvar o Senhor na igreja, mas viver para o Senhor, viver para a glória de Deus. Nisso vamos estar adorando, nisso vamos estar vivendo convergente ou coerentemente com aquilo que pregamos, ou professamos, ou declaramos em nossos louvores. O verdadeiro culto é oferecer a nossa vida inteira a Deus, e alguns princípios fundamentam muito bem isso. Trabalhar com excelência é uma forma de testemunho cristão. Eu imagino que ninguém duvida disso. A fé não é deixada de lado de fora do ambiente profissional. Olha só, não, isso é o que eu sou na igreja, no trabalho eu tenho que ser de outro jeito. Isso é o que eu sou na igreja, no trabalho eu tenho que fazer concessões. Não, meus irmãos, o que você é na igreja, você deve ser em todo lugar. Ou melhor, seja como Cristo, né? Não vai ser, não, mas eu sou errado na igreja, você é errado em todo lugar. Não, entenda o que eu quero dizer. Aquilo que você aprende como deve ser, à luz da palavra do Senhor na igreja, deve permear todas as áreas, momentos e circunstâncias de suas vidas. Efésios capítulo 6, versos 6 e 7, nos lembra algumas verdades profundas sobre isso. Não estamos servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Esse é talvez o texto mais claro, mais direto do que podemos fazer para reforçar essa mensagem, que todo trabalho é um serviço a Deus. Todo trabalho é um serviço a Deus. Percebam que, muitas vezes, quando vamos procurar o que fazer, quando escolher, e essa é uma angústia, muitas vezes, da adolescência, né? No Enem, vou colocar para quê? Que faculdade eu vou fazer? A angústia é que profissão eu vou ter? Que o que é que isso vai me dar? O que é que eu vou alcançar com isso? Vou conseguir me sustentar? A gente pensa em tantas coisas, que a gente quer conhecer, talvez, o fim da história antes de começar a história. Isso nos angustia, dá um modo que provoca distúrbios complexos em nossas cabeças em relação a tantas coisas. Eu lembro quando fui fazer faculdade, e eu espero que não sirva de exemplo essa confusão não, tá? Mas só dando um pouco de testemunho. Eu queria fazer medicina. Eu decidi fazer medicina, professores no colégio estimulando a fazer medicina, porque nota isso, aquilo, outro. Só que no segundo semestre, minhas notas começaram a degringolar. E eu acabei fazendo medicina. E aí eu não passei em medicina. Aí alguns professores que tinham me estimulado a fazer medicina, por que você não fez tal coisa, você passava em qualquer outra coisa, só não passava em medicina. Eu falei, mas me mandaram fazer medicina? Só que eu coloquei para fazer medicina, mas eu estudava com a turma de exatas. Eu não gostava da turma que estudava medicina. E nem gostava da turma que estudava humanas, porque para mim quem não sabia o que queria fazer, ia fazer humanas. Aí eu gostava de exatos, gostava de física, de matemática, aí eu botei medicina para fazer, aí não passei no vestibular. O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou fazer medicina, né? Comecei a trabalhar, não tinha como fazer cursinho naquele contexto, então comecei a trabalhar. E aí no meio do ano, voltei a fazer vestibular de novo. Então, medicina, vou me inscrever num cursinho de saúde. Aí entrei no cursinho de saúde para poder fazer medicina. Aí fiz publicidade, passei, me formei, fiz outros cursos depois e... Meus irmãos, Deus havia me chamado para o ministério, eu precisava compreender que essa era a minha vocação. E o meu trabalho, ele é um meio para sustentar a minha vocação, não um propósito da minha vida, não a razão da minha felicidade. Eu não sou a minha profissão, como muitas pessoas às vezes identificam os outros. Fulano que é advogado, ciclano que é médico. Eu sou crente, redimido pelo Senhor, vivo na perspectiva da eternidade dos céus. E o meu trabalho, e é importante o estudo, é importante nos prepararmos para o trabalho. Eu me formei, terminei meu curso. Fiz mais 3 pós-graduações, fiz teologia, fiz mais 2 pós-graduações em teologia. É importante estudar, é importante ter fundamentos para fazer as coisas, mas essa não é a razão da nossa existência, não é o motivo da minha felicidade.
Eu poderia estar trabalhando hoje qualquer outra coisa, sabendo que a minha vocação não é aquela. Mas feliz e amando, porque o Senhor provê o sustento do meu lar, por meio do meu trabalho. É graça do Senhor. E é maravilhoso você ter o sustento do lar, todos os meses as contas pagas, porque o Senhor tem provido. Isso não está em nossas mãos completamente, porque é o Senhor que conduz a nossa vida. Se nós temos responsabilidade com isso, eu não sou nenhum preguiçoso, eu tenho responsabilidade com isso, mas é o Senhor que me dá, é o Senhor que me sustenta. O pão cada dia vem do Senhor, e Ele sustenta o meu ministério até aqui dessa forma, e glória a Deus por isso. Nosso trabalho não é a razão da nossa felicidade, mas nós precisamos fazê-lo com amor. Eu lembro de um seminarista que conversei certa vez, e ele estava angustiado porque havia passado na faculdade num curso que não era o curso do coração dele. E aí minha pergunta foi: Deus chamou você para quê? Ele: não, Deus me chamou para ser pastor. Aí ele: por que você está preocupado com o curso que você vai fazer? Quem sabe esse curso que você passou, Deus não vai usar para te sustentar, porque talvez esse outro fosse tomar muito mais do teu tempo e você não ia poder se dedicar ao seminário. Sabe, nós colocamos muita carga e responsabilidade sobre termos que acertar a profissão de nossas vidas, e isso tem provocado e tem gerado corações frustrados. Gente que não se encontra, que não se acha em lugar nenhum, que não se encaixa em contexto nenhum. Meus irmãos, todo trabalho é serviço a Cristo. Aquela máxima daquele homem sapateiro chegou a Lutero: Lutero, e agora eu me converti, o que é que eu faço da minha vida? Talvez ele esperasse que Lutero dissesse: ó, vem, me segue, vai virar um missionário. Aí Lutero olha para ele e faz: o que é que você faz? Ele: faço sapatos. Lutero disse: então faça sapatos e venda pelo preço justo. Glorifique a Deus com o seu trabalho, seja ético na sua profissão, seja instrumento do Senhor onde o Senhor o colocar, e faça isso para a glória de Deus. E deixe que o Senhor molde o seu coração, sustente a sua vida e a sua verdadeira vocação, que é o seu chamado para ser igreja, para adorar ao Senhor, para estar aqui reunido no culto congregacional, solene, no dia que o Senhor separou. E faça isso para a glória dEle, não servindo à vista. E a expressão aqui é diante do olho propriamente dito, feito só quando é observado, aparência de trabalho, sem comprometimento. Não é desse modo que o crente serve, mas de coração ou de alma, uma expressão que envolve um entendimento total da pessoa, mente, vontade e emoções, de coração. Coração, na perspectiva bíblica, não diz respeito a simplesmente emoções, mas a motivação que nos move a fazer o que fazemos. Tem um livro riquíssimo do Jonathan Edwards falando sobre o coração, sobre as emoções do coração, e mostrando como a perspectiva bíblica para o coração não é esse modelo romântico que nós temos hoje do coração emocionado, que bate mais forte quando está diante de alguém que a gente quer bem. Não é algo que nos move a ser o que precisamos ser em Cristo Jesus. Isso significa trabalhar, exige integridade, excelência, zelo em fazer a vontade de Deus. Ou seja, não existe trabalho neutro na vida cristã. Ou ele está te aproximando de Cristo, ou sendo usado por Cristo para a pregação do Evangelho, para dar bom testemunho, ou ele está sendo usado para te afastar do Senhor, para te distanciar de Deus, distanciar de sua família, de sua esposa, seus filhos, seu marido. Não existe trabalho neutro. Tudo é espiritual, porque tudo deve ser feito como ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, Paulo vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo, diz a palavra do Senhor. Todo trabalho honesto é uma vocação dada por Deus. Não apenas ministérios religiosos, não apenas cargos eclesiásticos. Isso significa que um professor, um pedreiro, uma dona de casa glorificam a Deus tanto quanto um pastor, um presbítero, um diácono, do que a líder da SAF. Meus irmãos, precisamos exercer o nosso trabalho de acordo com a nossa vocação e fé, de acordo com o qual, ou para o qual, nós somos chamados no Senhor.
1 Coríntios capítulo 10, verso 31, vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o fundamento, essa é a nossa motivação para trabalhar, essa é a nossa motivação para acordar na segunda-feira feliz, animado. Olha só a provisão do Senhor, está aqui mais um dia, está pago. A gente volta isso quando vai para a academia, né? Está pago. Mais um dia de trabalho, glória a Deus por isso. Glorificar a Deus é a essência da adoração. O trabalho é um meio também de amar o próximo. Lembremos a exortação de Paulo: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Perceba que Paulo está ensinando a igreja a dizer: olha, aquele que roubava, não faça mais isso, agora trabalhe, coloque outra coisa no lugar. Mas Paulo complementa: para ter com o que acudir ao necessitado. Há uma perspectiva útil, de utilidade do trabalho, para podermos ajudar as pessoas, para sermos úteis, para podermos servir ao Senhor, para podermos abraçar e atender a vocação com a qual o Senhor tem chamado cada um, para sermos responsáveis pelos nossos lares. O trabalho é um meio de amar o próximo, fabricar, servir, ensinar, tudo o que fazemos que supre as necessidades reais da criação de Deus. Mostra a utilidade do nosso trabalho. Não é apenas para si, mas ele é sempre para o bem comum. Então isso nos leva ao verso 8 do capítulo 6. O verso 8 do capítulo 6, caminhando para o final dessa perícope que escolhemos para a mensagem dessa noite. Diz assim: certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O texto implica em chamado. Tanto o servo quanto o Senhor foram colocados em funções específicas, naquele contexto, em seus contextos e circunstâncias. E em termos atuais, seu empregado, seu cargo, seu emprego, sua vocação profissional, são os meios pelos quais Deus quer agir no mundo através da sua vida. Que Deus possa te usar, que Deus possa te fortalecer, que você possa não só reclamar, mas orar pelos seus chefes, orar pelas circunstâncias do trabalho, olhar pelas circunstâncias da faculdade, para aquele professor opressor. Orar mais, colocar mais o coração diante de Deus. Saber que o Senhor está conduzindo todas as coisas conforme a sua vontade. Saber que temos que buscar o Senhor todo o tempo. Talvez Ele esteja sendo mais duro para que nós possamos nos colocar na condição mais de dependência do Senhor. Quem sabe? Não sei das suas circunstâncias, sei das minhas, e muitas vezes Ele faz isso comigo. Vivo circunstâncias mais duras porque eu estou sendo muito altivo, sendo muito independente, e preciso aprender sobre dependência, preciso aprender a me colocar mais diante de Deus. A vontade de Deus no trabalho se revela no conceito que nós aprendemos biblicamente sobre trabalho. Ela se manifesta numa vida com propósito, numa vida em que a realização consiste em buscar a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor no seu papel funcional, onde quer que você esteja. Isso inclui o uso dos nossos dons, sim, nossas habilidades, sim, as nossas responsabilidades, com toda certeza. Podemos demonstrar que estamos vivendo o nosso trabalho debaixo da vontade do Senhor quando usamos nossos dons com fidelidade, quando lidamos com as pessoas com respeito, com justiça, quando refletimos o caráter de Cristo em nossas atitudes, quando entendemos que o nosso trabalho é mais do que ganhar a vida, é um serviço ao reino. Compreendendo isso, talvez possamos ter clareza sobre uma vida inteira diante de Deus, diante do Senhor. A ética cristã do trabalho aponta diretamente para a redenção de Cristo Jesus, porque ela nasce de um coração redimido, ela é moldada pela vida e obra de Cristo e ela tem o fim de glorificar a Deus e abençoar o próximo. Isso consiste o fundamento do nosso trabalho. O que Paulo estava ensinando àquela igreja? O que podemos extrair desses versos que aparentemente fala sobre uma situação de escravidão? A gente nem gosta muito de tocar muito nesse assunto por causa das polêmicas que surgem a partir daí. Mas o Evangelho transforma a relação entre escravos e senhores, porque todos agora estão debaixo da mesma autoridade que é Cristo. Olha só, seu chefe está debaixo da mesma autoridade, porque Deus, seja ele ímpio ou crente, Deus está no controle soberano de todas as coisas. É também chefe do seu chefe. É também chefe do seu professor.
é também chefe de qualquer autoridade ou governo que possa estar sobre a sua cabeça. Paulo também ensina que todo o trabalho é feito com fé e adoração, deve ser feito com fé e adoração. O escravo, mesmo numa posição social inferior, desprivilegiada, pode servir ao Senhor Jesus. O Senhor também. Não precisa ser arrogante, altivo, Senhor de si. Ele deve entender que ele está debaixo da autoridade maior, que é Deus. Paulo ensina ainda que a motivação do trabalho não deve estar em agradar aos homens. Isso nós fazemos quando nós dependemos do olhar do outro, nós nos submetemos ao olhar do outro, à opinião do outro como ídolo nas nossas vidas. Então, se fulano vai chegando, a gente vai trabalhando, né? Mas quando fulano sai, aí a gente dá aquela fraquejada, vai no cafezinho, bate aquele papo, volta meia hora depois. Paulo ainda nos ensina que Deus recompensa o bem feito. Deus recompensa o propósito, o preceito, carrega uma promessa. A justiça de Deus transcende a ordem social humana. E a palavra de Deus diz, olha só, que quem faz o bem no seu trabalho, Deus age de igual forma para com ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A redenção em Cristo, ela transforma a nossa motivação, ela transforma a nossa prática e ela transforma o nosso propósito em relação ao trabalho. A motivação é transformada, Colossenses 3, nós lemos isso, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. O cristão não trabalha mais por vaidade, por ganância, ou por satisfazer apenas seus desejos pessoais. Embora, reforço, possa haver muitos desejos pessoais justos e plenos, que possam ser atendidos pelo seu trabalho. Mas o cristão, ele trabalha com gratidão e reverência, porque ele reconhece que tudo vem de Deus. A provisão vem de Deus. O trabalho é o meio para isso. Toda a vida do crente, ela é uma vida redimida, inclusive a sua relação no trabalho e com o trabalho. Então, se essa é a motivação, a prática também é transformada. Efésios 6,6, como nós lemos, fazer de coração a vontade de Deus. Perceba uma coisa aqui que chama a nossa atenção. Se ele está falando da relação de escravo e senhor, ele está onde deve servir segundo a vontade do Senhor. Será que Deus pode ter uma vontade a ser manifesta em qualquer serviço? Sim, Deus pode exercer a sua vontade manifesta em qualquer serviço que fazemos. Sim, a vontade do Senhor, ela é revelada a nós quando agimos em nossos trabalhos, em nossas obrigações, nossas responsabilidades diante do Senhor. A ética cristã exige integridade, justiça, diligência, respeito e serviço sincero. Na visão bíblica, Deus governa soberanamente o mundo através dos meios ordinários. O trabalho é um meio ordinário. Então, como mordomos, nós somos chamados a cultivar, a administrar, a desenvolver essa criação com muita responsabilidade. Então, nosso propósito também é transformado. Percebam, a nossa motivação é transformada em Cristo, a nossa prática é transformada em Cristo, e o nosso propósito também o é. Mateus 5,16, o final do verso vai dizer, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ah, mas isso é muito difícil num contexto assim, assado. Lembremos de Daniel, servo, cativo, tirado da sua terra, para servir como eunuco, numa terra distante. E como Deus faz proezas através de Daniel, como Daniel alcança notoriedade longe da igreja, longe dos olhos da igreja, mas diante dos olhos do Senhor, a ponto de muitas vezes Nabucodonosor glorificar o Deus de Daniel, por causa da conduta dele. O trabalho é uma plataforma para adorar a Deus, para servir ao próximo com amor, para testemunhar do caráter de Cristo. Isso mostra que o trabalho, ele é uma esfera a serviço de Deus, e não a parte disso, não havendo qualquer dicotomia nesse sentido. É um ato de adoração e precisamos compreender isso. Cristo é o modelo perfeito de trabalho redimido. Em João 5,17, Cristo vai dizer, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, se referindo a algo que ele fez no dia do Senhor e que aos olhos dos homens não poderia ter feito. Cristo veio para servir. Cristo trabalhou com as mãos como carpinteiro. Não era sua vocação, seu propósito, ser carpinteiro, mas era o meio pelo qual ele
se sustentou e sustentou sua mãe, talvez na ausência de José. Seu propósito era o ministério que veio cumprir aqui como o Senhor de nossas vidas, como luz dos homens. Quantos trabalhos Deus tem usado? Paulo não é conhecido como fazedor de tendas, nem era esse o propósito de sua vida. Paulo, nascido para fazer tendas, não. Perseguidor da igreja, mas convertido para levar o evangelho aos gentios, e muitas vezes tendo que fazer tendas para fazer isso. E louvado seja Deus pelo trabalho de Paulo. O cristão redimido, ele é chamado para seguir o modelo de Cristo, para trabalhar com o espírito de serviço, para glorificar a Deus, para confiar na provisão divina. Não vos preocupeis com o dia da manhã, olha só, isso é coisa dos gentios, porque o Senhor, seu Pai, sabe o que precisais. Então nós trabalhamos sobre essa perspectiva, chamada a uma vocação, não uma perspectiva de vocação secularizada, mas todo trabalho honesto é uma vocação dada por Deus para a sua glória, tanto quanto ministérios religiosos. Isso significa que um professor, um pedreiro, também glorifica a Deus com sua fé. O trabalho é para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Nós podemos dizer, sola deu glória também sobre o trabalho. Esse é uma atividade que glorifica o nome do Senhor. O trabalho é exercido como serviço ao próximo. É um meio como nós manifestamos nosso amor para com o próximo. O trabalho é um meio também no qual nós somos santificados. Nós somos santificados em nossos trabalhos. O caráter cristão se manifesta em uma vida íntegra e diligente e generosa em seu trabalho. Deus vai usar muitas vezes o trabalho e esses contextos nos quais Ele nos coloca, às vezes como providências amargas, para forjar em nós o caráter aprovado que Ele quer forjar em nós, para cumprir em nós o propósito que Ele estabeleceu, para fazer com que até o nosso trabalho, difícil que seja, coopere para o nosso bem e para nos transformar de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Agora, olhando para a nossa condição hoje, olhando para onde nós estamos exercendo nossa profissão, nossa atividade, nosso trabalho, qualquer que seja, estamos fazendo isso para a glória de Deus? Deus é glorificado através do meu empenho, da minha dedicação, do meu compromisso. O que fazemos ou como fazemos envergonha o nome de Deus ou honra o nome de Deus? Meus irmãos, se Cristo é o Senhor da sua vida, se Jesus Cristo, ao qual nós celebraremos como igreja a ceia, a sua morte, o seu sacrifício, se Ele é o Senhor da sua vida, Ele também deve ser o Senhor do seu trabalho. Pois o Evangelho não nos salva, o Evangelho que nos salva é o mesmo que transforma o modo como nós lidamos com as esferas diárias, com as tarefas, com os chefes, com os colegas, com os clientes, com as responsabilidades. E como nós percebemos que somos abençoados em Deus prover o salário que recebemos. Você foi redimido para viver inteiramente diante do Senhor. Isso inclui seu trabalho, sua profissão, seus estudos, suas atividades ordinárias, cotidianas. Não existe espaço neutro. Ou você trabalha para si mesmo, para homens, ou você trabalha para o Senhor, para a glória do Senhor. Se você deseja glorificar a Deus com sua vida, glorifique-o também com o seu trabalho. Trabalhe com excelência, não para ser visto pelos homens, mas porque Cristo está vendo. Honre seus superiores, mesmo que eles não sejam justos, porque acima deles há um Senhor que é justo, que governa sobre todas as coisas. Seja disciplinado, fiel, pontual, honesto, zeloso, porque o seu testemunho começa na rotina, não só no banco da igreja. Use sua vocação como campo de serviço, faça o bem, sirva ao próximo, promova a justiça, a paz onde você está. O mundo pode enxergar o trabalho como fardo, como obrigação, como status, mas você sabe que ele é uma dádiva, é uma vocação, é parte do nosso culto a Deus. E um dia, o mesmo Senhor que te salvou há de recompensar toda a obra feita com fé. Seja você servo ou livre. Então vivamos como quem tem um chamado, porque há um chamado para nós. Há uma vocação para nós. 1 Coríntios 15, versos 58. Queria que pudéssemos ler juntos esse texto. 1 Coríntios 15, verso 58.
Acompanhe na tua Bíblia. Farei a leitura ativa, você vai acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do Senhor por isso.